Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Banana Cast, o seu podcast. Pessoal, hoje nossa bancada ela tá um pouquinho diferente, tá posicionada de uma maneira diferente. Nosso querido apresentador Starley Bernardes está hoje em posição de convidado e nós arrumamos aqui uma apresentadora substituta porque faremos aqui neste programa uma rodada de entrevista com os pré-candidatos a vereadores aqui da cidade de São Simão. E essa apresentadora super competente, a nossa querida amiga Ingrid. Seja bem-vinda ao nosso programa, Ingrid. Muito obrigada, é sempre bom estar aqui com vocês. E dessa vez, representando um lado da nossa sociedade que tem o desejo de fazer algumas perguntas para esses pré-candidatos, né? Então, hoje eu estou aqui e estarei em alguns outros. Então, é muito interessante a gente ter uma pessoa diferente no programa para auxiliar aqui nas perguntas para os candidatos. Então, sempre que for um candidato, um pré-candidato, a gente pretende ter a Ingrid como apresentadora, porque ela é muito boa nisso, muito boa com perguntas. Ela está por dentro aí de tudo que está acontecendo em nossa cidade, então ninguém melhor que uma pessoa bem informada para mediar esse bate-papo aqui. É a juventude em ação. É isso aí. E, gente, eu vou deixar boa parte das coisas aqui com ela, eu vou intervir em algumas coisas, no que eu achar pertinente, mas a dona das perguntas aqui hoje vai ser ela. Até porque o convidado hoje, ele é o meu companheiro, então eu acho que fica muito mais interessante ela, que não mora na mesma casa que ele, fazer as perguntas, né, Starley? Seja bem-vindo também, Starley, como convidado. Como você está se sentindo aqui? Muito bem, prazer, espectadores do Banana Cash. Primeira coisa que eu preciso dizer é que é um prazer fazer um programa com vocês duas. Uma honra estar dividindo essa bancada com pessoas de tão alta moral na cidade. Duas jornalistas, duas pessoas que estão se destacando. E nesse momento de pré-campanha, onde praticamente todo o Brasil está se preparando aí para as eleições de 2024 de prefeitos e vereadores, poder ter a oportunidade de estar sendo entrevistado, trocar essa ideia com vocês duas, pode ter certeza que é uma honra. Não é porque você é minha esposa, nem porque você é minha amiga, mas o pessoal que nos acompanha vão perceber que isso daqui vai ser algo totalmente distanciado de relacionamento. É um programa sério, é um programa íntegro, é um programa que conversa com todos os setores da sociedade e pelo fato de eu estar aqui hoje na posição de convidado, eu acredito que isso reforça a imagem que o Banana Cash tem, que por sinal é um orgulho fazer parte dessa história. É isso aí. Então, seja bem-vindo, se prepare, porque o bicho vai pegar. Pode vir. Tá preparado? Ixi. Não vai ter mel na chupeta, Não viu? vai. Nós abordaremos todos os assuntos, inclusive perguntas surpresas que depois serão distribuídas para os outros candidatos também. Então, vai ter uma mexida para eles não virem com o discurso pronto, né? Claro. Mas é lógico que a gente vai tentar sempre abordar na mesma linha para que eles saibam de fato que aqui a gente busca pela verdade e pela transparência. Afinal de contas, serão vocês que vão nos representar, né? Se ganharem. Ô, Ingrid, fala um oi no seu microfone e olha lá Oi. ver se tá saindo sinal. Tá saindo sinal. Ah, não, é porque eu apertei um Tudo botão certo. aqui e aí eu fiquei com medo de ter... Esse aqui não tem problema não, né, Starley? Tem não. Então tá bom. Pessoal, então vamos lá, a palavra é sua, você pode começar com as perguntas que você elaborou aí para o nosso pré-candidato, porque eu também não sei não, viu, gente? Isso aqui é um programa sério, um programa imparcial e um programa democrático também, até certo ponto, né? Né, Starley? Acho que tá mais pra monarquia. Eu não Será vou ela- nem contar quem é a rainha, né, O que Starley? será que ela quis dizer com isso? Vai lá, então. Starley, eu vou começar com uma pergunta para você entender o rumo que nós vamos tomar nessa entrevista. Você tem algum processo judicial? Nesse processo, você é réu, você é autor, você não tem nenhum processo, você tem vontade de abrir um processo? Conte para nós. Tem um processo. Discorra sobre isso. É um processo trabalhista, na verdade, não é nada de grande seriedade. É uma questão de hora extras, né? Que, por sinal, quando foi aberto com um entendimento da instituição, já era algo que todo funcionário tem direito a recorrer a esse direito.
nada que prejudique a imagem da empresa, nem dos colaboradores. Então é algo que eu não vejo como problemático com isso. É um processo simples e que, na verdade, todo colaborador, né, que tenha um cargo aí de 6 horas e executa atividades acima desse horário, teria direito a recorrer. Entendi. Então, no caso, nesse processo, você é o autor. Sou autor. Perfeito. Não tem carreira política ainda? Não, estamos começando agora. Quando a gente fala de carreira política, né, pleiteando um cargo público, mas, independente disso, todos nós já somos políticos, seguimos uma carreira política, até porque nós convivemos em sociedade. E para que as coisas transcorram bem, todos precisam fazer o papel da boa convivência, do buscar um entendimento, buscar uma discussão sadia, críticas que elevem o nível da sociedade. Então, isso é ser político. No, na questão de pleito, iniciando agora, mas todos nós somos. Todo lugar tem política. Todo lugar. E agora eu vou até interferir aqui, Ingrid, antes de você fazer a próxima, eu acredito até que está na sua lista, imagino eu, mas o que te moveu a ser um candidato? Por que você quis entrar na política? Houve alguma situação específica? Você já havia pensado nisso em algum tempo atrás ou isso surgiu por agora? Ingrid já tomou gás, hein? Agora ela tá ligada, pessoal. Motivação política. Eu vou confessar que quando eu era mais jovem, aí nos meus 10, entre os 10, 15 anos, eu pensei. E vocês acreditam que quando eu era moleque eu pensei que poderia ser prefeito? Não sei por quê, o que que naquele momento gerou aquele sentimento dessa ânsia de ser prefeito, mas quando eu puxo na memória, me vem essas lembranças, essas doces lembranças, né? Todo mundo gosta de lembrar da infância. Alguns mais, outros menos, né? Mas depois disso, não. Eu esqueci, não tive mais vontade, mas quando a gente amadurece e que a gente começa a ser mais atuante na sociedade, a gente começa a ver situações, a perceber coisas que acontecem ao nosso meio que fogem ao nosso controle. Mas fogem ao nosso controle por quê? Porque a gente não está ali de maneira ativa para atuar nisso. E ano passado eu me encontrei numa situação onde eu percebi que a máquina, a coisa pública, estava acontecendo de uma maneira que eu não concordava, e eu passei a ter ciência do que acontecia, e nesse momento eu parei e pensei, poxa, eu não concordo, isso tá me prejudicando, tá afetando a minha vida, tá afetando a minha moral, e se eu não estiver ali, eu não vou conseguir me defender. E quando eu falo me defender, é defender a sociedade, a comunidade de São Simão, a comunidade de Itaguaçu. Mas como assim, Star? É bem simples. Quando a gente fecha o olho, a gente dá margem para que os outros façam o que eles bem entendem. E a gente entra na ilusão achando que todo político é bem intencionado, e não é. Não é bem intencionado. E se a gente não age para mudar esse caminho, a gente está sendo conivente com isso. Então, a minha conivência com o erro foi o que me despertou para isso. Para falar basta, chega, eu não vou ser mais conivente com isso. Vou me tornar atuante. Excelente resposta. E aproveitando que você citou isso, diga para nós que estamos acompanhando, né, os jornais, os grupos de WhatsApp, as redes sociais. Hoje, da sua visão como Starley pré-candidato, ao que você atribui o fato da Câmara estar tão descredibilizada na cidade? As pessoas falam aqui e ali que precisa de renovação, que não foram aqueles que estão lá que elas elegeram. Eu acredito que isso se deva pelas atitudes que eles têm demonstrado, mas você acha que é por quê? Será que durante a campanha as pessoas vestem uma máscara? Ou você acha que quando o poder vem, elas simplesmente se revelam? Na verdade, essa máscara ela é usada o tempo inteiro. Nós, como pessoas, fazemos uso da inteligência social, que basicamente todos nós estamos usando máscara. E, infelizmente, quando a gente fala na questão política, pré-campanha, campanha, pós-campanha, cada momento desse é uma máscara diferente que se usa.
O que eu atribuo ao atual cenário político que nós temos, no contexto legislativo, eu atribuo a questão de falta de comunicação. Uma comunicação eficaz. Mas como assim uma comunicação eficaz? Se as pessoas estão ali, elas estão lá com um propósito. A gente acredita que todos estão lá, buscaram estar lá para causar uma transformação. Mas por que essa transformação não acontece? Por que ao invés de uma mudança favorável, uma criação de uma credibilidade cada vez mais desse poder legislativo, junto com o executivo e o judiciário, tem perdido um pouco esse brilho? É porque as pessoas não sabem mostrar o que elas querem executar. Passa a intenção do eu quero fazer isso, mas eu quero mostrar o eu. E quando eu estou mais preocupado em mostrar o eu do que mostrar o que eu posso te oferecer, eu entro em contradição. Então eu vou começar a brigar com o meu próprio ego, eu brigo com o seu ego, eu brigo com o seu ego. E quando há disputa de ego, acontece o cenário que a gente vê hoje. Infelizmente. Então, você vê o cenário da Câmara hoje como uma disputa de ego. Uma disputa de ego. Muito bom. Pura e simples. Ah, Star, isso não é política. Olha e observa, você que está aqui nos acompanhando aqui agora. Quando algo fere o seu ego, isso não te incomoda? E você não começa a fazer de tudo para defender o seu lado, independente se você está certo ou errado. No nosso interior, a gente sabe quando a gente está certo ou está errado. Mas quando mexe no nosso ego, mesmo que a gente esteja errado, aquela vontade interna de defender a nossa posição, a nossa postura é maior. São poucas as pessoas que de fato falam, não, perdão, estou errado, vou corrigir. E você faz parte dessas poucas pessoas? Faço, até porque faz 10 anos que eu sou casado, né? Casamento com isso é fato. Se no casamento não há isso, dar o braço a torcer, o casamento não vinga. Da mesma maneira, é um pleito político. Se não há um reconhecimento que até aqui eu errei, que eu preciso mudar os caminhos, eu não estou sendo um bom político, eu não estou sendo um bom gestor, eu não estou sendo um bom pai de família, eu não estou sendo um bom amigo para a sociedade que eu vivo. Inclusive, não é à toa que a gente entra nessa briga, até porque eu nasci e fui criado em São Simão. Mentira, nasci em Santa Vitória, mas nasci praticamente no mesmo dia já estava aqui. Até brinca a Jaqueline, né? Fala assim, não, você é mineiro. Eu falo, não, sou goiano. Eu só fui lá nascer. A minha casa é aqui. E quando eu começo a deixar a bruxa solta e não faço nada, eu não tô cuidando da minha casa. O político, a casa dele é toda a cidade. Quando você cita a questão do casamento, a gente não pode esquecer que existem outras pessoas que hoje estão lá sentadas na cadeira que também são casadas. O seu diferencial é reconhecer quando está errado ou saber se comunicar diante disso? O meu diferencial, na verdade, está, Ingrid, em ter uma companheira ativa, com uma visão, se brincar, até mais ampla que a minha, e que me apoia em todo momento, me cutucando, falando, olha, você pode estar errado. Olha, o que você está fazendo? Júlio César, imperador romano, ele tinha alguns servos que eram pagos para todo momento, quando percebiam que ele estava inflando o ego, começando a se achar Deus, lembrar ele que ele era um homem. Então, por que não qualquer membro do poder executivo, legislativo, judiciário, inclusive o judiciário, que hoje em dia está dando o que falar nessa questão de ministros, tudo mais, achando que são deuses, qual que é a dificuldade em termos, nessa condição, pessoas de confiança que cheguem em você e falem, olha, você não é Deus, você é um ser humano. Calma, muda a rota, observa o que você está acertando, o que você está errando. O casamento, para mim, é isso. Então, a vantagem minha é que eu tenho essa esposa em casa. Olha só. Tô bem na fita, hein? Nem eu sabia que eu tava com essa moral. Às vezes a gente fica bravo, é normal do casamento, relacionamento, a gente ficar chateado. Mas quando a gente para pensar, o resultado disso é muito benéfico. A discussão, quando ela é bem intencionada, ela é boa. Até porque uma esposa não critica o marido para ver ele fudido.
a esposa critica o marido para ver ele melhor. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Se o marido afunda, Todo mundo afunda a esposa, filhos, vai todo mundo embora. Exatamente. Agora você pensa, se eu tô aqui, né, pleiteando como pré-candidato, esperando aí o momento da definição, se der tudo certo, a gente poder de fato falar que é um candidato efetivo, vai lá, dá tudo certo, as pessoas confiam, dão o seu voto de confiança, e a gente chega lá e sai com um casamento desestruturado. Será que foi uma boa gestão ou uma péssima gestão? Exatamente, até porque muito se diz, né, que o casal ele tá um com o outro e não um contra o outro. E é importante também a gente se lembrar que isso demonstra algumas raízes, né? Você falou sobre as suas memórias de infância. Qual que é a sua pior memória de infância? Quando você disse sobre a sua motivação, você falou que em algum momento pensou em ser prefeito. O que mais, além de prefeito, você já pensou em ser? Você fala lembranças ruins que A pior. a pior lembrança da minha infância. Pode ser sincero, hein? Aquela que se a gente fosse parar para te levar para terapia ia ser o seu maior trauma. Te falei que ia ser polêmico. A pior lembrança, na verdade, são várias péssimas lembranças. Por essa, eu não esperava. São várias péssimas lembranças, só que todas partem do mesmo princípio, que era, naquele momento, não ter condição de agir como um adulto e querer agir como um adulto. É como se eu fosse. Não é como se eu fosse. Eu fui uma criança que precisou ser um adulto. E que, decorrente disso, eu perdi boa parte da minha infância. Da questão de inocência, de só falar, não, só vou brincar, só vou divertir, para absorver, né, questões do mundo adulto. E todos os problemas vieram decorrentes disso, quando eu paro para pensar. Inclusive, eu já fiz até terapia. Por quanto tempo? 6 meses. Continua fazendo? Não. Se assumir a Câmara, acha que vai ter que fazer? Se assumir a Câmara, eu vou aconselhar a todos os colegas que façam. Cria um projeto de lei Bolsa Terapia para todos os vereadores Bolsa que precisam Terapia. de ajuda. Exatamente. Mas agora, Não, brincadeira aliás, à parte. não vou criar. Não vou criar esse projeto. Por quê? Porque nós temos um órgão aqui dentro da prefeitura que executa esse trabalho com excelência. É o CAPS. Inclusive, eu estive lá semana passada, trocando uma ideia com as meninas, com os meninos que lá trabalham, e eu pude ver o valor que eles dão na saúde mental da população. Às vezes elas e eles até absorvem as dores dos pacientes, dos usuários, na ânsia de resolver esses problemas. Então, eu não vou criar porque a gente já tem um serviço de qualidade. Inclusive, essa é uma das pautas que eu quero levar sobre enxergar o quão verde é o nosso quintal. O nosso quintal de São Simão é super verde, é super frutífero. É um quintal abençoado. Daqui de São Simão, se a gente for analisar, quantas e quantas pessoas bem-sucedidas saíram daqui e que hoje nutrem o Brasil. Cozinheiro, artistas, jogadores de futebol, engenheiros, arquitetos, pastores, padres, missionários, farmacêuticos, políticos. São Simão também tem políticos que são referência estadual dentro do contexto nacional. Então, por que quando a gente só tem que olhar para fora, não vou procurar fora? Por que a gente não valoriza o que a gente tem aqui agora? Em vez da gente buscar uma mega transformação, a gente não transforma o que a gente tem. E considerando que você disse que essa vai ser uma das pautas que você pretende abordar, quais outras você acha imprescindível e por isso você deve estar lá ocupando uma das 11 cadeiras? Toda e qualquer pauta que resgate os valores de São Simão. Toda e qualquer pauta que resgate os valores de São Simão. São Simão perdeu a credibilidade em todos os setores. Eu acredito que alguém que ocupa uma posição pública não pode se resumir a apenas um setor. Não, eu cuido da saúde. Eu sou vereador dos animais. Ou melhor, eu sou pré-candidato dos animais. Eu sou pré-candidato da saúde.
Eu sou o pré-candidato do esporte. Eu sou o pré-candidato da infraestrutura. Não existe isso. Até porque vereador não tem autonomia alguma para executar serviço nenhum sem que haja o apoio dos outros membros que sentam ali. Aí você lembra que eu te falei da questão da comunicação? A gente só consegue alguma coisa de outra pessoa quando a gente tem capacidade de convencer ela daquilo que a gente quer executar é algo bom. Então, se eu não sei comunicar, não sei transferir essa mensagem, não sei transferir essa ideia para os outros membros, o que acontece? Eu lanço um projeto, o projeto não é aprovado. E por que que você acha que você é bom em se comunicar? Só porque você tem um podcast? Não acho que eu sou bom para me comunicar. Na verdade, eu preciso melhorar muito minha dicção, minha forma de agir, minha vida pessoal, tudo em mim precisa ser melhorado. Eu não tô aqui para falar eu sou o cara de São Simão, porque eu não sou. Eu sou uma pessoa comum, uma pessoa igual a todo mundo que está aqui nos assistindo, com defeitos, que faz coisas certas, mas também erra e que está totalmente de coração aberto para a transformação. Vocês convivem comigo, vocês sabem disso. Eu preciso, eu quero melhorar. Eu conto com o apoio de vocês, eu conto com o apoio da minha esposa, eu conto com o apoio dos meus amigos. Eu conto com o apoio até da rede social, quando chega alguma crítica lá, falando, alguma coisa ali, a gente para observar. É isso, não tem como. Eu não sou a melhor pessoa, mas eu sou aquela que está disposta a melhorar. Enquanto você se prepara para ser candidato, o que que você tem feito? Qual que é a sua profissão? Depois que você assumir a cadeira, você vai ser só político? De forma alguma. Até porque, como pré-candidato, eu estou pleiteando uma carreira política onde você não é, você está. Então, dando tudo certo, eu estarei vereador. Vereador tem um mandato de 4 anos. Você conseguir uma reeleição, mais 4 anos. Eu não quero parar como vereador. Quero ir além. Mas eu estarei ocupando um cargo público enquanto isso. A minha vida pessoal vai parar? A minha vida pessoal, profissional, vai parar? Não vai. E hoje você é o quê? Profissionalmente? Hoje, profissionalmente, eu sou um treinador comportamental que está prestes a pegar seu diploma como TTI, na verdade, né? Técnico de transações imobiliárias, para virar um corretor de imóveis também. Ter mais essa na carteira. Eu sou formado em licenciatura plena em matemática. Ocupei essa função de professor por 15 anos da minha vida, como professor. Mesmo? Olha aí, parece que eu não lembrava disso, velho. Eu incluo porque quando eu era adolescente eu já dava aula. Dava aula Ah. particular. Então, professor é desde o começo. Se você é criança, dá aula pro seu amiguinho, que você fala, me ajuda aqui, que você vai lá na casa dele, se dispõe, ganha um dinheirinho por conta disso, já é a sua profissão. Eu ganho dinheiro como professor desde os meus 12 anos. Mas algumas pessoas te conhecem como Starley do banco. Então, sua trajetória foi o quê? Professor, bancário e agora corretor imobiliário, vereador? Na O que verdade, mais vem por aí? começou como auxiliar de protético. Sabe o que é protético? Que faz prótese de dente? É. Aham. Que isso? Não sabe, não. Vivia por aí na cidade aqui, ó, rodando aqui, ó, de bicicletinha, buscando moldagem para fazer o gesso, né? A gente moldava as moldagens com gesso, fazia os dentinhos lá com cera, porcelana. Particular ou da rede municipal? Particular. Particular. Legal. Meu tio Fernando, que hoje ele é falecido, mas foi ele que me ensinou a profissão. Tive a oportunidade de dar sequência, mas naquele momento não era viável continuar. Eu deixei de ser auxiliar de protético para fazer a faculdade de matemática. No primeiro ano eu tive a oportunidade de lecionar no antigo colégio, não era Apogeu? Apogeu era razão social. Como que era o nome? São José? Não. Eu dei aula no São quando Interação? Interação. Apogeu era a razão social dele, mas o nome conhecido era Colégio de Interação. Dei aula lá. Lá era no sistema objetivo, difícil pra caramba. Pra dar aula naquele sistema lá, o cara tinha que estudar.
Professor, para dar aula no sistema do Objetivo, se ele não estuda, os alunos passam Ai, vergonha gente, nele. não, mas vou falar pra você. Eu dei aula no Objetivo, dei aula até de história, inclusive. Gente, eu fiquei apaixonada por história por causa disso. Porque, assim, você realmente tem que estudar o É um material. material riquíssimo. Não, Riquíssimo. eu descobri que eu sou ótima professora de história, minha filha. Que legal, olha só. É, sabe que quem tem afinidade com história tem afinidade com direito, né? Com direito? Aí, ó. Cabe você no nosso time da jurisdição. Ela já tem o perfil, né? Gente, eu seria uma ótima advogada, Jornalista porque- com currículo de. Não pode ficar falando muito de isso, porque o dia que ela postou o selo da OAB na internet, o povo ficou maluco. Ah, é verdade, o povo, verdade. aqui, ó, o povo achou que eu tinha realmente. Eu recebi até parabéns. Nossa, foi muito engraçado. Eu aqui me matando de estudar e o povo achando que é só sumir por um tempo e voltar com um broche da OAB. Difícil, né? Não é Mas mole, não. enfim, vamos lá. Auxiliar de protético, professor do Objetivo. Professor do Objetivo, com pouco mais de 6 meses como professor, surgiu a oportunidade de trabalhar no Banco Bradesco, e lá eu fiquei por 12 anos. E mesmo trabalhando lá, eu continuei dando aula também. Nossa. Trabalhando lá, eu dei aula no Colégio Estadual Costa e Silva, dei aula no Colégio Estadual São Simão. Ele era um Július. É, a Jaqueline via e falou assim: meu marido tem 3 empregos. Pode fazer o que quiser comigo, ó. E pior que eu tinha 3 empregos, era assim. Nos primeiros 2 anos de casamento, deixa eu te contar como que era a rotina. Nossa, coitado. Eu acordava para dar aula às 7 horas da manhã. Eu acordava Tudo aí, né? praticamente 6 horas. Ia para a escola, dava 2 horários. No segundo horário, eu saía correndo, ia direto pro banco. Naquela época, o meu cargo era de 6 horas. Eu Almoçava lá. almoçava lá com marmita, eu tinha 15 minutos para almoçar. Aí Naquela quem época, levava a marmita, Jaqueline? Jaqueline. Levava. Antes da Jaqueline, quando eu não era casado, minha mãe levava. Mas ela comprava no restaurante ou ela fazia comida? Ela comprava e às vezes ela fazia. Vai, tá achando que eu não fiz comigo? É, Aí, ó, ele encheu- ela achou que eu não Ele encheu tanto a sua bola, né? A gente tem que saber se você esteve com ele desde sempre ou se você tá só agora vislumbrando o Você vê. cargo de esposa de vereador. Naquela época, Ingrid, eu tinha o cargo de 6 horas e eu ia embora do banco 7h30 da noite todo dia. E tinha aula às 7 horas. Peraí, Aí chegava mas então, atrasado. Eu vamos chegava fazer atrasado. uma conta básica. Se o cargo era de 6 horas, você entrava? Eu chegava lá 8 horas. E você ganhava 8 hora e pouquinho. extra? Meu Deus, Ganhava. que é certinho, isso? banco Mas pagou hora aí- extra Aí ele certinho. ganhava hora extra. Ah, tá. Ganhava hora extra certinho. Você Nossa, lembra que eu te falei da porque dá questão muito do tempo. processo da 7ª e 8ª hora? Aham, Dessa questão, o banco já sabia que entendi. disso já é algo. Às vezes o banco vai olhar, vai querer danar comigo aqui, mas tudo bem, banco. Continuo te chamando, ó. É segredo Grati- de justiça? Não. Não, gratidão. Então o banco não pode falar nada, porque nós temos um hall de advogados protegendo esse programa. Sim, verdade. Esse programa tem muita Licença advogado, viu, jurídica, gente? tá bom? Inclusive, eu quero deixar aqui bem claro uma questão. Que trabalhar em banco é como uma mãe e um pai. Você sai dali outra pessoa. Ou você dá certo na vida ou você dá muito errado. É Mas de aí você não duas terminou uma. de contar. Aí você, Aí de lá, você saía aí 7 eu- horas. Eu tinha aula cedo, chegava atrasado chegava na quase aula todo ainda depois dia. que ele saía, ele ia direto pra escola. Aí. Vocês nem ficavam juntos, então? Não, aí eu chegava em casa Por isso que não brigavam. 11 horas. Isso é estratégia. Chegava 11 horas, morrendo. Aí tinha que dar uma namorada. É né? isso que eu ia perguntar. Que bom que você se anteveio. Dormia 2 horas da manhã pra acordar 6. Não, eu tô falando que não briga porque o meu marido é quase um Julius também. Então, aí quando ele Tem tá energia fora pra brigar, trabalhando, pobrezinho, tem. E digo a mais, gente não tá? briga. Aí eu falei pra vocês que foi 2 anos nessa correria, não foi? Foi 2 anos pra eu perceber que esse dinheiro extra que eu ganhava tava indo pro ralo. Porque eu ganhava de cá, perdia de cá. Cachorro ficava doente. O que eu ganhava ia pra cachorro. Começo de casamento, construção da vida, né? O dinheiro ia embora. Até que eu cheguei e falei assim pra ela, pra Jaqueline, falei, querida, não dá não. Vou ter que abrir mão. É melhor ficar com só esse aqui do banco e a gente ter uma qualidade de vida no relacionamento do que ficar aqui nessa loucura por dinheiro e não ter qualidade de vida. O fato é que se eu tivesse ficado daquele ritmo, o casamento ia ter durado uns 3, 4 anos no máximo. E você acha que essa bagagem te ajuda em quê, se você for eleito? Bancário? Você vai fazer prótese dos outros vereadores pra ver se o sorriso tá em dia?
Agora, se é treinador comportamental, vai analisar o discurso dos seus opositores? Vai analisar o comportamento do prefeito, que também pode ou não ser trocado agora em 2024? Você sabe que isso é pré-requisito, né? A pessoa que tem a ousadia de pleitear um cargo público, que não domina oratória, não domina análise crítica da fala, ele não deveria nem arriscar. Se eu não tô sabendo o que o cara tá falando, o que ele quer falar, se eu não sei articular, se eu não sei defender o meu ponto de vista, como cargas d'água justifica que eu seria um bom gestor? Como que eu vou te defender para outros 10 colegas? Como que eu vou colocar na mesa que a gente precisa atuar em determinada área no município, que está com uma necessidade grande, a gente precisa agir de forma quase que instantânea? Não, Star, isso aqui não, a prioridade é outra. Eu falo, não, a prioridade é essa, por causa disso, aquilo, outro. Como que eu vou convencer os colegas de que a minha ideia é uma ideia que vai alavancar o município? E você citou muito aí sobre a questão de não ser o candidato, né, o pré-candidato de uma causa só. Mas cita pra gente aí pelo menos 2 dos projetos que você já tem em mente, se você subir lá pra cima. Porque subir pra baixo não tem jeito, né? Vou até tomar uma água aqui, peraí. Agora você ficou pensativo. Fiquei sério Vamos agora. ver, gente, se ele Será está que ele se não... preparando de vamos ver fato. se ele elaborou algum projeto. Na verdade, quando a gente para olhar a Câmara, já existem praticamente projetos para tudo que você imaginar. Que outros vereadores iniciaram esses projetos e não foram dados sequência. Então, eu posso afirmar com toda certeza que qualquer coisa que vocês pensarem sobre o projeto para São Simão, 90% já foi registrado. Se for lá pegar os dados, né, de projetos de leis que estão lá sendo aguardados a análise, vai ter de tudo um pouco. Então, se eu chegar para você e falar assim, eu vou fazer isso aqui novo, vou estar mentindo. Porque certamente alguém que me antecede já fez isso. Mas nem tudo acontece. O que é a questão? É reforçar. Tem um que eu até sugeri Ela- para ele. Você vai falar Isso. desse? A Jaqueline, por exemplo, Eu ela fiz falou uma assim, sugestão para ele. por que você É não bom até olha ele pela falar questão, publicamente. a gente fala muito de comunicação, né? É. Sobre ter o Wi-Fi em pontos públicos. Excelente projeto. Wi-Fi grátis na cidade toda. Sempre fui a favor disso. E aí, eu até comentei em um podcast que a gente gravou aqui com o Dr. Márcio, que a prefeita de Ituiutaba, ela tá arrebentando. Então, assim, a gente vê muita coisa dela. Eu sei que tem muita gente que às vezes vai contra em várias questões, mas é assim em todo lugar. Sempre tem os que estão a favor e os que estão contra. Mas eu achei, assim, uma ideia genial a dela de disponibilizar Wi-Fi grátis. Lá eu acho que não é em toda a cidade, mas é em praticamente todos os pontos assim mais relevantes ali para ela. E aí o Dr. Márcio veio aqui, trouxe a revista do mandato dele. Era um projeto dele, inclusive, e foi executado, dizendo Eu ia dizer ele. isso agora. Eu não sabia. Eu falei, nossa, falei Eu até me pra ele, fiquei lembro surpresa. vagamente de ter, se eu não me engano, na feira e aqui na praça Sim. principal tinha. Nos outros lugares eu não sei, porque eu não tinha o costume de E frequentar. hoje não tem mais. E hoje não tem mais. É uma das Exatamente. coisas. Então, aqui, ó, para os próximos aí que vão aparecer aqui, esse projeto aqui já é um projeto dele, né? Eu até sugeri para ele, ele gostou da ideia. Tem mais algum outro? Tem. Quando eu falei, por exemplo, da questão da gente resgatar valores, não tem como a gente resgatar valores sem educação. Sem educação, sem cultura. Eu vou citar o exemplo, por exemplo, do nosso atual governador de estado, o senhor Ronaldo Caiado, em que se você fizer uma análise da educação no estado de Goiás antes de Caiado e pós-Caiado, você vai ver que houve uma transformação assim que não... indescritível. Eu estava na sala de aula quando ele disponibilizou o tal do Candu, Indescritível. bolsa para estudante. Excelente Não, ele é projeto. O cara é diferente. Ele é. O que acontece? Ele é governador, então ele faz parte do executivo. Eu, como vereador, os colegas que estão lá hoje, os que estão pleiteando estar lá, estão aqui nessas entrevistas como pré-candidatos, estão brigando por isso, são um cenário diferente. Um legislador não faz o que o executor faz. Porém, o executor só faz aquilo que o legislador ampara. Então, qual que é o objetivo quando você fala um projeto de lei? No que for possível
credibilizar a educação através de projetos de leis que viabilize uma solidificação na nossa estrutura municipal no quesito educação. Como assim, Stark? Compara um colégio estadual hoje com um colégio municipal. Olha a estrutura de um colégio estadual, olha a estrutura de um colégio municipal. Todo vereador tem aí, vamos dizer que uma mesada, entre aspas, né? Que ele pode direcionar para onde ele quiser. Nossa, eu não sabia disso. É como se fosse aquelas emendas parlamentares. Já viu que tem deputado Todos federal? têm. Todo vereador tem. Eu não sabia disso também. Onde vocês estão enfiando essa mesada de vocês? Essa mesada ela é direcionada para o município. Aí, como que ela funciona? Você tem um valor determinado, você desenvolve esse projeto, né? E o executivo acata, porque ele é obrigado a acatar. É a mesada direcionada mesmo. E o executivo paga isso. Mas quem direciona é o vereador, no caso, o legislador. Por que não a gente não usar esses recursos para fortalecer a nossa base educacional? Como assim, Starling? Para e pensa. Tá calor, não tá? São Simão não é uma cidade quente? Demais. Quando tá calor, você consegue raciocinar direito? Não. O que você fica pensando toda vez que tá calor? Meu Deus, tô com calor. Queria tanto Que um que eu preciso? ar-condicionado. Um ar-condicionado. O recurso dele, você consegue colocar ar-condicionado, E já tem em todas as escolas. realmente. E a manutenção? Então, eu não sei como é que tá tendo, assim, se tá existindo essa manutenção. Mas eu vejo que, assim, eu não sei se tá Que aí saindo. já entra, desculpa te interromper, num outro aspecto do... A energia. Não, no outro aspecto do legislador. A A fiscalização. fiscalização. Ah, sim. Fiscalizar. Eu, como fiscal, você, como fiscal, a gente, como fiscal, tem a obrigação de ir e verificar o que está acontecendo. Ah, existe o ar-condicionado, não está funcionando. Por que que ele não está funcionando? Ah, não sei o que tá faltando recurso, tal, tal. Ah, tá faltando recurso. Você vai lá nas contas públicas, olha lá, de fato, tá faltando mesmo. Ah, eu posso ajudar com isso. Posso direcionar para isso. Você vai lá e pimba, faz. Só que isso é uma coisa pequenininha. Isso é pequeno, tá? Sobre o que o legislador municipal pode fazer. A Não é que questão do isso ar, não causa uma grande transformação. A transformação grande acontece quando todos em sintonia agem para que a transformação aconteça. Não adianta eu direcionar um recurso para aquisição, manutenção de um ar-condicionado por si só. Se o professor não está bem aparado, se o professor, por exemplo, o professor está ali, cumprindo as 40 horas semanais dele de aula. O professor rala pra caramba. Tem um desgaste mental e poucas pessoas sabem o desgaste mental que um professor tem. Como que a gente cuida desse profissional? É só oferecendo aumento de salário? É só promovendo qualificação? Ou ouvindo eles? Será que não seria interessante ir nas escolas, pedir um momento desses profissionais, ouvir eles, falar o que está acontecendo? E abertamente falar assim, como eu posso ser útil para vocês? Eu te falo que 90% dos problemas não é, ou melhor, não são problemas financeiros. São problemas comportamentais, psíquicos, que nós temos condição de as agir pessoas nisso. querem atenção. As pessoas querem atenção. Você deu atenção, você já ganhou a pessoa. Você conhece Freud? Um pouco. A série da Netflix eu conheço. Agora pergunta o livro. Tô brincando. Conhece, Jaqueline? O quê? Freud? Eu não sou muito boa de memória, não. Eu já estudei ele na faculdade, mas, assim, não vou lembrar de muitos detalhes. Ele é basicamente o pai da É, psicologia, Análise, né? psicologia moderna, psicanálise. Tem ele, tem mais alguns aqui que depois a gente fala. Você conhece arquétipo, né? Sim. É um outro pai da psicologia. Legal. Que inclusive meio que foi parceiro do Freud. Aí depois eles tiveram uma rixinha. Mas enfim, isso é conversa pra outra hora. Freud fala que existem duas coisas que movem o ser humano: sexualidade
e a vontade de ser grande. Sexualidade e a vontade de ser grande. O que eu entendo por... Sexualidade não precisa falar, né? Mas o que eu entendo por vontade... Ah, tô brincando. Falou o assunto que a Ingrid gosta. Ah, Pedro. Que horror. Mas o que eu entendo por vontade de ser grande? É vontade de ser respeitado. Como que a gente respeita as pessoas? Ouvindo elas. Pura regra de Pareto. Você ouve 80% do tempo, fala só 20%. Chega desse negócio, você chegar lá e só ficar falando e não ouve. Tá errado. Você quer ser assertivo, você quer que seus projetos sejam bem-sucedidos, você quer ser um bom líder, você quer ser uma pessoa que promova a mudança em qualquer ambiente que você esteja, ouça mais, mas ouça com atenção. Seja presente enquanto você estiver parado ali ouvindo. Fica ouvindo, mas pensando, nossa, que cara chato, com vontade de ir embora. Só ouça. Entenda a pessoa que está do outro lado. A partir do momento que você age dessa forma empática, ouvindo o que as pessoas têm para falar, nesse momento você vai conseguir saber o que precisa ser transformado. Então, eu acredito que é muito errado eu chegar aqui, como pré-candidato, começar a querer falar de propostas, sendo que eu não tirei parte da minha vida para ouvir as pessoas. Eu acho que São Simão quer isso, aquilo, outro. Mas eu parei para ouvir São Simão? Eu parei para ir em casa, ouvir o que as pessoas estão falando? Para sentir na pele as necessidades deles? Para doer o mesmo calo que a sandália deles faz no pé? Ou será que eu só vou fazer isso a partir do momento que falar assim, olha, Starlo, você foi aprovado como pré-candidato, agora você é candidato, agora você pode visitar. Será que é justo eu ir só nesse momento e depois passar 4 anos escondido dentro de uma caverna? E é o que as pessoas mais reclamam dos vereadores, não só vereador, mas prefeito, qualquer cargo público, que eles só visitam e só dão moral em período eleitoral. Então, eu imagino que o vereador, o político, que tiver essa conexão com o cidadão durante o mandato, ele tem grandes chances de seguir carreira próspera na política. Sim, eu ouvi, não sei quem falou isso, também não tenho interesse em saber quem foi que falou, isso pouco me importa, mas que alguns ou determinado vereador falou que o prefeito só faz alguma coisa se ele assinar no papel. O prefeito só faz se eu for lá e assinar. São Simão e suas pérolas. Será mesmo? Vereador tem poder para isso? Aí já entra a questão do ego que você disse. Gente, a questão do Porque eu imagino que o poder público, ele deixa o cara assim num patamar dele achar que ele tá muito por cima. E ele esquece que aquilo ali é só um período da vida. E aí, às vezes, a pessoa pensa que é um cargo eterno, aí ela fica ali no patamar muito elevado, achando que pode pintar e bordar com as pessoas. E justamente isso aí é uma clara demonstração de um ego extremamente elevado. claro. Uma Extremamente pessoa achar claro. que ela, por si só, ela consegue barrar alguma coisa, não em conjunto. E qual que era o seu comentário do ar? Que você tava doida pra falar e o Ai, momento mesmo. passou. Que O Star não deixa ela Não falar, né, deixa. gente? Não, mas eu Ô, também- tô gostando de ser entrevistado, menino. Você acredita nisso? Não, É bom ser entrevistado. é porque assim, eu sei que existem esses ares nas escolas, em todas as escolas, até onde eu sei. Só acho que no Semente a Palmira que não tem, né? No Esther Jordani deve ter, né, Pedro? Pois é, e o grande problema que a gente escuta, eu já ouvi, também não sei se é verdade, é que não pode ligar todos os ares ao mesmo tempo, porque senão a energia não aguenta. A eletricidade antiga das estruturas dos prédios das escolas não aguenta. Então, eu acho que seria interessante isso ser revisto, porque eu sei também que é algo de alto custo. Você rever toda uma fiação de energia elétrica de uma cidade, de órgãos públicos, é algo extremamente assim difícil e caro. Não toque na apresentadora, por favor. Toque vai que dá certo, né? Essa aqui eu posso aproveitar. Ó, quem for vir ser entrevistado, quem faz isso, não, viu? Só Fica eu dando posso. liberdade, tá? Só eu Aqui que é um posso, padrão. tá? O que Ó, vale pra um ó. vai valer pra todos. Aqui, ó. Tome Não, cuidado então, com as suas ações. chega pra lá. Você percebe o que você falou aqui? Muitas Você falou palavras. algo básico. Algo básico, minha gente.
Até na casa da gente, São Simão hoje tem muitas casas antigas. Com certeza. Se você coloca um ar-condicionado lá, a hora que você liga o ar-condicionado, automaticamente desliga a chave. A energia cai. Cai a energia da casa inteira. Por quê? Fiação antiga. Se eu sei que a fiação da minha casa não suporta, por que eu simplesmente vou mandar um ar para lá? Tem que corrigir na base. Por que eu não corrijo a base? O problema é fiação? Prefeito, colegas, tá acontecendo isso lá. Vamos fazer um trabalho junto pra gente melhorar isso aqui? Que eu não sei o que, falei, gente, calma. Vamos fazer um plano de ação. Se o custo fica muito alto para fazer isso em todas as repartições, em todos os prédios públicos, por que a gente não começa a definir alguns prioritários e vai atingindo um por um? E deve ter como buscar emenda para isso. Eu imagino que Tem se como buscar. o vereador tiver as costas quentes aí, o político, o prefeito, e ele quiser, e ele realmente quiser lutar pela causa, é possível resolver de vez o problema das quedas de energia que acontecem em São Simão, porque grande parte dessas quedas, isso aí eu ouvi de um amigo que trabalha em usina, que entende de eletricidade, que é a fiação antiga. Então, aqui, na época que a cidade foi feita, dessa estrutura que a gente tem hoje, não existia tantos ares condicionados igual tem hoje. Então, é preciso corrigir isso o quanto antes, porque senão a gente vai continuar tendo esse problema de queda de energia. Olha- Sempre queda na cidade toda. Olha só, você falou mais um termo que é bem comum na nossa realidade. Político tal tem costa quente com deputado. Político tal tem costa quente com governador. E você, tem costa quente com quem? Ou é outras partes do corpo? Até calado. Silêncio constrangedor. Não, ele é super quente, ele é super quente. Ah, Ele é um cara quente. Vai, Starley. agora, a outra parte costa quente com político. E aí, tem Essa algum outra nome parte lá em cima? só tem costa quente com outros legisladores, outros executores, quem se comunica. Quem sai daqui de São Simão fala assim, eu preciso de um apoio aqui. Se a minha emenda municipal não supre a necessidade, eu vou buscar fora. E como que eu vou buscar fora? Procurando quem tem, lá no Congresso, e falando, olha, minha cidade tal, tô aqui representando, o projeto é esse, isso vai causar tal transformação, isso e outro. Aí o cara que tá lá fala, que bacana, é isso. Quero estar junto com isso aqui, pode contar comigo, vou mandar minha mesada para vocês. Isso que é ser costa quente. É convencer outra pessoa de que a sua ideia é uma ideia que vai beneficiar todo mundo. Tanto o município quanto o próprio padrinho. Você E vamos falou... vamos ser sinceros? Você acha que as pessoas agem só por pura bondade? Era justamente isso que eu ia perguntar. Já foi apadrinhado por alguém do nosso município que tenha renome? Que tem nome? Ainda não. Não. Eu coloquei aqui mais algumas perguntas Nem e tô teve... buscando isso, tá? Não entendi. Nem tô buscando isso. Você não está buscando apadrinhamento? Não. Você, como nova opção, está buscando o quê? Tô buscando transformação. E quando aqui em São Simão a gente fala nesse termo apadrinhamento, geralmente fica uma dívida para trás. E se você tá devendo, você tem que pagar. E de dívida? E de dívida eu entendo bem. Não, nem é sobre isso que eu ia dizer. Trabalhei em banco 12 anos. Eu também tenho minhas dívidas, como todo mundo tem suas dívidas. Sou pai de família. Achei que quem trabalhava em banco era imune. Ah, Também deve, vai, então? vai ver o histórico de quem trabalha. Não, eu ia dizer que de dívida a nossa prefeitura entende bem, tadinha. Não, dívida todo. É falta de questão. recurso pra lá, falta de recurso Dívida, pra cá. todo mundo tem dívida. Todo Nome mundo tem uma sujo é fase. só uma fase. Todo pega empresa no Brasil não dura 6 meses. Isso é verdade. CNPJ novo, porque a pessoa endivida, não consegue sair, altas taxas de juros, taxas que praticamente colocam a corda no pescoço da pessoa. A pessoa não tem uma estrutura para dar sequência no projeto, o projeto morre. E você acha que isso é falta de educação financeira ou isso é culpa dos impostos? Educação financeira e não tem como, alta tributação. E Você vai você- pegar um empréstimo no banco hoje, uma taxa de juros de 2% ao mês, é caro.
A nível municipal, é possível que os legisladores, né, façam alguma coisa em relação aos tributos municipais? Eles podem provocar o executivo nessa questão? Pode, inclusive, são eles, né, que votam para que tem alteração. Ah, é? Eu não sabia disso, não. Olha só, vivendo e Quem aprendendo. aprova as leis são os vereadores. Independente se ela veio do executivo ou não. Indicam e aprovam. Se o executivo vai alterar, o poder legislativo tem plena autonomia de ir lá e embargar. Entendi. Excelente. Esperar a Jaqueline voltar, que eu tenho uma pergunta. E essa eu gostaria que ela estivesse em frente às câmeras, porque de acordo com ela não haverá cortes. Cheguei. E essa pergunta impacta diretamente. Vai. Starley, já estamos caminhando, Vai eu ter um corte acredito, sim, para o hein? final do nosso programa. Vai ter nenhum corte, não? Claro que Não. não. Eu falei umas bobeiras mais Não tem cedo. tem que problema. cortar. Paciência. É direitos iguais para todos. E aí, você falou muito sobre casamento, sobre o papel, né, da esposa ao lado do esposo. Falou aí que a Jaqueline levava até comida para você no banco e não sei o quê. E a Jaqueline agora citou que te deu essa ideia de projeto. Eu, como amiga de vocês, agora vou falar como se eu não fosse amiga, tá? Vou falar como se eu fosse as pessoas. Você tem uma presença muito inferior à da Jaqueline nas redes sociais. E nas redes sociais é possível perceber a Jaqueline como uma pessoa autoridade, né? Eu ia dizer autoritária, mas eu acho que não pega muito bem, não. Nossa, é autoritária, gente brava. Autoritária não, mas exatamente essa postura mais brava, mais incisiva, de que é um pouco irredutível. E a gente já olha pra você, as pessoas que te conhecem na rua, no popular, isso estou falando baseado no que eu ouço os outros dizerem, tá? Não é a minha percepção pessoal. Mas a gente vê você pacífico, tranquilo. Você acha, você acredita que caso uma daquelas cadeiras sejam suas, né, uma daquelas cadeiras seja sua, você acredita que a Jaqueline vai ter impacto sobre as suas decisões? Você acha que ela vai dizer ou não o que você vai ou não fazer? Porque, veja assim, a gente tem um histórico onde a família tem interferido muito na vida de determinados candidatos. E é por isso que muitos têm medo que eles voltem ou que eles saiam do poder. Como você citou aí, essa questão do apadrinhamento, ela gera uma dívida. E em São Simão nós temos famílias muito famosas, né? Nesse quesito da Várias, política. por sinal. Você falou que Várias você não famílias. está buscando apadrinhamento, mas você consegue se ver imune desse possível autoritarismo da Jaqueline diante do seu mandato? O autoritarismo da Jaqueline só é visível para quem não conhece ela. Muito bem, querido. Você tá com muita moral Gente, acho que ele comigo está hoje. vislumbrando outras coisas além do pleito de vereador. Mas tudo É bem. porque as aparências enganam. É sério, gente. Quem vê cara não vê coração. As pessoas confundem muito a postura dela com essa questão autoritária. Por quê? A forma de se posicionar, postura, a fala e as ideias que a pessoa tem. Quando, por exemplo, você tem convicção do seu propósito, de onde você quer chegar, não vai ser A ou B que vai te tirar do caminho. Você vai ouvir e vai analisar. Não, preciso melhorar? Obrigado. Mas você vai continuar seguindo. Então, quando as pessoas, a população, começam a ver pessoas que se destacam, isso gera um certo incômodo. Principalmente, você lembra de novo da comunicação? Por isso que eu falo assim que a comunicação é algo inestimável para a sociedade de hoje. Porque a pessoa que ela não consegue validar suas ideias, ela se sente inferior quando está diante de uma que valida. Se eu, como Starley Vinícius, como marido, tenho determinada ideia para eu quero mudar um móvel de lugar lá em casa. E a minha esposa simplesmente fala: "Não, você não vai mudar". E eu aceito de boa, aquilo lá me gera eu aceito de boa porque porque ela mandou e eu não vou fazer nada porque ela que manda. Eu posso até fazer, não mexer, mas eu vou engolir aquilo ali seco. Pera lá, como assim eu não vou mudar um móvel? A casa é minha, eu mando aqui também. É onde que os casamentos acabam. A pessoa não vai lá, não comunica com a outra, fala assim: "Querido, eu quero mudar esse móvel de lugar". Porque quando a gente passar ele para esse outro ponto, vai ser mais estratégico, a gente vai conseguir abrir espaço aqui, vai ter condição de pôr uma decoração aqui, aquilo ali com outro.
Eu tô conseguindo convencer ela. E quando ela aceita, bacana, eu ganhei e ela ganhou também. Aí que tá a questão. Não é porque a Jaqueline tem a ideia dela formada que eu também não tenho a minha. As pessoas confundem muito essa posição de parecer ser mais sério, mais rígido, com a comunicação, com a arte do convencimento. Isso é o perfil dela. Ah, Sai, você tem um perfil muito bonzinho, você parece ser mais Mas eu sou pacífico. facinha de convencer, e ele sabe disso. É só ter o Pergunta, jeito certo. Não, eu pergunto porque pergunta eu já conheço, né? aí Mas eu sei assim. que algumas pessoas têm essa percepção de Então vamos vocês dois. aproveitar como esse programa ele passa numa rede aberta. Como que é a convivência comigo? Eu sou uma pessoa fácil de lidar? Não. Tá vendo, Você tá vendo? gente? Nem tudo que parece é. Sim, mas eu falo, sempre falei isso. Eu olho para as pessoas que acham que sabem, elas acham que sabem das coisas. Porque aquilo que se vê nem sempre é o que é. Então, uma pessoa que às vezes aparenta ser muito pacífica, não que ele não é agressivo de forma alguma. Ele é realmente um cavalheiro muito gentil. Mas ele tem a opinião dele muito forte. Então, às vezes as pessoas olham para ele e acham que ele é um pau mandado, coitado de quem pensa. Ele não é, tá? Só para deixar claro, porque às vezes realmente a pessoa olha, nossa, lá, já que ele me mandou. Eu tenho a postura assim, mas no final das contas lá em casa, tudo é conversado, sabe? Então a gente tem essa postura porque esse aqui é meu perfil, é meu jeito. E às vezes as pessoas confundem seriedade com às vezes mitidez, arrogância, e não é. Isso é postura. Eu não vou andar desse jeito. Eu não vou falar as Agora, palavras erradas. A gente tem que ter postura, isso é agora questão sim, postural. essa aqui vai para todos os maridos. Eu vou falar baixinho, que é só pros maridos escutar, tá? Esposa, tampa o ouvido agora, agora só pros maridos. Homens que estão me ouvindo aqui agora, prestem bastante atenção. Agradem suas esposas. Você quer ser um homem bem-sucedido? Faça com que sua esposa, sua namorada, se você não é casado nem namora, a sua mãe ou então a sua irmã, a mulher que convive com você, tem que se sentir uma princesa. É obrigação do homem fazer com que as mulheres que o cerquem sejam extremamente felizes. É inaceitável um homem chegar num ambiente e ver uma mulher de batom e não elogiar o batom dela. É inaceitável um homem chegar num ambiente e ver que a mulher passou escova no cabelo e não falar, querida, você passou escova. É inaceitável um homem chegar em casa e não elogiar quando a mulher faz um corte ou então pinta um cabelo. Aí, Sérgio, você fala isso pra qualquer uma? Eu posso fazer isso pra qualquer uma? Deve. Deve. Quando eu trabalhava no banco, por exemplo, todas as minhas colegas, minhas amigas, eu posso falar amigas, tá? Lá eu não tinha colegas, não, eu tinha amigas. Toda vez que eu chegava, que eu percebia que elas mudavam o batom, que fazia alguma coisa no cabelo, eu fazia questão de ressaltar. Por quê? Porque é o mínimo. O mínimo que a gente pode fazer pelo outro é dar atenção. Como que eu falo que eu reparo em você, Ingrid, se eu tô vendo que você mudou a armação do seu óculos e eu não falo que ela caiu super bem em você, que ela tá de acordo com o seu perfil, te deixou mais empoderada, te deixou mais bonita. Eu não tô te cantando com isso, não tô com más intenções, Nem segundas tenta. intenções. Tô Até porque o Pedrão tá aqui, né, Pedro? Não é isso, mas é ser gentil, na minha opinião, e isso, pra quem tá aqui nos assistindo. Se for da vontade da pessoa que dê certo lá na frente, eu possa conquistar esse pleito, tem uma coisa que eu quero executar. Ser gentil. Caraca. Ser gentil é uma das maiores virtudes que um gestor pode ter. E é um marco seu também. A gentileza. Muita gente às vezes me encontra na rua, eu vou falar rápido aqui pra gente finalizar, por conta do horário, mas muita gente me encontra nos lugares e às vezes fica sem graça, porque acha que eu vou ter ciúme dele, gente. Eu não tenho ciúme dele. Vou falar abertamente. Isso não quer dizer que eu não gosto dele, significa que nós temos uma relação saudável e segura. Então, ele tem liberdade para abraçar quem ele quiser. Ele beija as mulheres, ele abraça, ele elogia. Eu não me importo, de verdade. Ele pode dar carona para outra mulher. Gente, não me importo. Porque o que a gente construiu é sólido. Não tem essa de, eu vou. O que vai acontecer se uma mulher andar no carro com ele? Que tipo de confiança bosta seria essa?
Você tá Então, vendo? assim, só para deixar claro que, assim, às vezes as pessoas olham para mim, Pode dar selinho igual o Collor, gente. Tô brincando. você viu, né? Mas, assim, às vezes as pessoas olham pra gente, pra você ver, ah, a Jaqueline é autoritária. Beleza. Eu posso ser autoritária, mas eu sou uma pessoa que não tem ciúme, que não vou importar com o jeito dele ser. Não vou podar ele. Não vou ser aquela pessoa que vai lá ficar, ai, fiscalizando o celular. Isso é bom. Deixa ele ser ele é assim. Até porque E é eu o nunca perfil tive dele. senha. Deixa ele, As senhas que eu eu faço tenho, ele. minha esposa tem acesso a tudo. Isso, E a gente não fica mexendo no celular do Não. outro também, não tem? isso eu te falo. São perguntas que a gente. Ah, chega na política. Qual que é seu projeto? Quando você falou, deixou até reparar a resposta que eu dei. O que você sugere, Ingrid? Olha Então, só. quando alguém vier me perguntar qual é o seu projeto, pode ter certeza que vai receber a pergunta: o que você me sugere? Eu não sei da sua realidade, eu não sei da sua vivência, Tem que você ouvir os sabe. anseios das pessoas. Você pode me falar o que é o projeto que vai causar a transformação. Isso é um ponto. Fica perguntando de projeto, fica perguntando de carreira, de tudo. Vamos mudar as perguntas? Fulano, sua esposa tem acesso ao seu celular? Ixi. Fulano, seu e-mail é aberto para sua esposa? Ciclano, as suas finanças são abertas para sua companheira, para seu companheiro? Você precisa justificar a todo momento onde você está? Excelente. Eu ouvi uma certa vez, eu trabalhava no banco ainda. Eu manifestei, brincando, né? Nessa vez foi brincando mesmo, que eu tinha intenção de pleitear uma carreira como um pleito como vereador. A pessoa que me ouviu falou, me perguntou assim: você joga bola? Eu falei, não. Você fica bebendo nos botecos? Eu falei, não. Você é amigo da moçada aí? Fica aí, fica andando na rua, falando com. Parado nas esquinas, Turminha. sentado na pedra? Não. Então você não tem chance. Você traz sua esposa? Eu ia Não. falar isso agora, só faltou essa. Só faltou essa. É porque, assim, é a fama do político. Aí você para e pensa. Todo mundo critica esse perfil de político. Todo mundo critica. E vota. Mas passa mandato, encerra-se mandato, votamos em quem? No mesmo indivíduos. perfil. Exatamente. No mesmo perfil. E aí querem mudança. Aí querem, E quer ai, mudança. eu quero uma Câmara renovada. Quer Câmara Não. renovada? Então, escolhe. A Câmara, Escolhe a direito. Câmara vai renovar quando você valorizar aquilo que você tem na sua mão, Sim. que é o seu voto. Inclusive, Ingrid, como eu falei, se eu não for merecedor do seu voto, do voto de qualquer um, tá tudo bem. Desde que a pessoa tenha analisado, refletido e visto, não, a melhor opção é o fulano de tal. Se for assim, meu querido, façam um excelente pleito, façam a transformação em São Simão e podem ter certeza que eu, onde eu estiver, eu vou estar aqui torcendo. Você não vai ver, me observar, abrindo a boca para fazer uma crítica vazia, para ficar gritando, para falar merda. O que isso agrega? O que isso agrega na vida pública, gente? Ficar com brigaiada, com xingamento. De fato. E é importante, eu abordei essa pergunta, né, já no final, até para as pessoas terem esse olhar, porque você é uma pessoa que tem esses valores e você demonstrou aqui e vem demonstrando, né? Vocês são imparciais no podcast, mas aquilo que é de vocês, vocês sempre colocam de forma válida. Então eu quis trazer essa pergunta e ela vai se repetir para outros candidatos, talvez de forma diferente, mas porque eu acredito fielmente, quando eu fui me casar, eu sempre ouvi as pessoas falando assim: você tem que observar como ele trata a mãe dele. Ah, você tem que observar como ele trata a mãe dele. E aí eu nunca dei muita validade para isso, porque eu acho que o relacionamento entre esposa e marido é muito diferente do relacionamento entre filho e mãe. Acontece que, no âmbito político, eu não acho que seja tão diferente o relacionamento entre esposa e marido e vereador e Câmara. Espera-se um vereador que cuide da população. Espera-se um vereador que ouça a população. E mais do que isso, espera-se um vereador lá naquela cadeira que tenha os mesmos valores que os seus.
Então, quando você, igual você disse, uma das minhas motivações é que eu vi que eu estava sendo conivente com algo que eu não concordo. Quando você coloca lá naquela cadeira alguém que você sabe que é corrupto, que é traidor, quem te garante que ele não vai te trair? Se ele foi capaz de comprar o seu voto na pré-candidatura, quem garante que ele não vai fazer manobra dentro da Câmara? Com certeza. Então a gente precisa ter esse olhar e começar a perceber, porque hoje Bem você observada está essa questão aqui, da compra aí. mas o seu reflexo é lá. Olha lá. Hoje você reflete que você vai ser lá. Cara, quem é Digo- capaz de comprar voto, Digo realmente, mais, Ingrid. vai ser Digo capaz de mais. fazer qualquer coisa. Não, e se ele trai a esposa, que ele jurou ficar o resto da vida junto, constituir uma família, até que a morte o separe, todas aquelas coisas, como que Vai trair a população. confiar que ele não vai te Com trair? certeza. Quem é você se ele só te escuta de 4 em 4 anos? É Então, verdade. E a questão, se por acaso, porventura, alguém esperar que eu vá comprar o voto, eu voto você, mas você tem que fazer isso e aquilo por mim. Em específico por mim. Não precisa votar em mim, não. ele já até Obrigado. declarou que ele tem dívida, já que ele, o povo não pedir. Eu tenho dívida, eu trabalho pra pagar minha dívida, gente, tá? Eu não tô entrando ali pra, igual as pessoas pensam, não vai entrar pra fazer e ficar rico ali. Não, pra ficar rico eu tenho outras coisas que eu faço e faço muito bem. Faço muito bem meu trabalho e posso melhorar demais. Eu reconheço que eu faço muito bem, mas ao mesmo tempo reconheço que eu tenho que melhorar, assim, ó. Mas pro style de agora, eu tô no caminho. Pro style daqui 10 anos, eu tô muito aquém. Pro style que eu quero ser. Muito aquém. Então é por isso que eu falo. Eu sou como todo mundo. Tenho meus acertos, tenho meus erros. Nesse momento já aproveito e digo. Se por acaso eu, com minhas atitudes, feri alguém, magoei alguém, saiba que a minha intenção nunca foi ferir. Que seja com minhas atitudes ou com a minha opinião. Ninguém. Eu sei que eu já errei muito na vida, todo mundo errou, e a gente precisa ter muita hombridade para assumir Reconhecer. que a gente erra. E digo que eu vou errar muito mais ainda, mas para isso eu conto com vocês. Conto com a população para me alertar, Com os comentários desse vídeo. com os comentários, conto com a minha esposa. E digo, eu não sou o cara perfeito. Não sou. E também não vai ser o vereador perfeito se for Não eleito, vou né? ser. Ninguém é, gente. Ninguém é. Ninguém. Não há Ninguém. como. Não tem como uma pessoa fazer tudo o que precisa. Não Concordo. existe isso. Acaba Então, que é pouco tempo, né? E depende, tempo. igual o Starley acabou de dizer, coisa que a gente não Depende de sabia. vários Depende de fatores. vários fatores, justamente. E o cara que promete isso, eu acho que ele dá um tiro no pé. Porque Também ele não acho. vai fazer tudo. Ninguém vai. Mas é que fazer às tudo. vezes ele fala, como o Starley disse, às vezes ele fala o que as pessoas querem ouvir, mas ele não escuta o que as não pessoas ouve as querem de pessoas. verdade. Exatamente. Então pode ser isso. Starley, a minha última pergunta agora, e aí depois a Jaqueline pode Pra gente finalizar. Você falou sobre o que eu te sugiro, né? Eu queria saber o que você sugere para as mulheres, porque você falou para os homens, aí vai só as mulheres votar em você, os homens não. É complicado esse tipo de situação. Qual que é a sua sugestão aí para as mulheres? Sejam casadas, sejam não casadas, para a população em geral. Qual que seria o seu último recado? Pode ser diante das eleições ou diante dessa parte de comunicação, do relacionamento? Você falou para os homens para eles tratarem as mulheres como princesas. E para as mulheres? Acredite em seus maridos. Acredito que tudo que ele é hoje pode melhorar. E se tem algo que te desagrada nele, conversa, tenha uma comunicação clara com seu companheiro. E principalmente, Ingrid, isso é tanto para homens quanto para mulheres. Nós não mudamos ninguém. Eu não mudei a Jaqueline. Nesses 10 anos que nós estamos casados, a única pessoa que teve uma transformação nesse relacionamento fui eu. E através da minha transformação, pode ser que isso tenha motivado minha esposa a ser uma esposa melhor para mim. Mas eu não fiz isso para que ela fosse melhor para mim. Eu fiz isso para que eu pudesse ser melhor para ela. Quando eu busco melhorar para o outro melhora para mim. Isso serve até para política, tá vendo? Mais uma vez. Se você busca melhorar para o todo, para o social, aquilo reflete para você, porque você Aquilo reflete pra continua você. morando naquela cidade. É como eu falo. Por que que eu vou
desgraçar a minha cidade, sendo que minha mãe mora aqui, meu pai mora aqui, minha esposa mora aqui, meus filhos moram aqui. É porque esses eles amparam, na É por maioria das ego, né? vezes. E por ego ainda. Pra saber quem tenso. manda mais. Verdade. Mas é isso. Muito obrigada pela sua participação, que senhor agradeço. apresentador, hoje Já convidado. aproveitando, desculpa mais uma vez a interrupção. Nessa caminhada de pré-campanha, os colegas que estão aí pleiteando, de fato, essa definição, saibam que não serei eu que estarei sentado naquela outra cadeira. Não tenho intenção de fazer desse programa um palco político para a minha pessoa, de forma alguma. Vocês sabem disso, era para eu estar em outro podcast hoje. Não queria estar aqui justamente para não confundir. Mas eu sei que as pessoas que nos acompanham, elas têm um bom coração e elas entendem que o que nós estamos fazendo aqui hoje não é para levantar moral política. É para mostrar o que nós temos. E assim como foi comigo, eu sei que vai ser com os colegas que estarão aqui, que sejam bem-vindos e que independente do que venha acontecer no nosso tour, eu estou ao cuidado de vocês e peço que vocês cuidem de mim. É só o que eu penso. É isso aí. Mas acredito que todo mundo aqui sabe que o programa é imparcial. As pessoas veem diversas pessoas passando aqui. Tanto, como é que vocês gostam de falar? Situação e oposição, né? Então, vem de tudo aqui. Então, não tem essa de, ai, tá sendo puxa-saco. Aqui a gente não tem isso. É que Nossa tem gente que dá premissa- mais abertura, né? E tem É, gente que é mais retraído. Tem exatamente. que saber entender o perfil do Ah, convidado. mas esse aí tá rindo mais pro fulano, gente. Nós somos Vocês não esperam que apresentadores. nós falemos de sexo com todo mundo É também. lógico. Nós somos apresentadores, você não dá para você. Você tem que ter jogo de cintura, você tem que entender o perfil da pessoa e jogar no jogo da pessoa. Não dá para você ficar rindo com muitas brincadeiras com certas pessoas. Mas assim, não precisamos justificar isso, o programa é nosso, a gente sabe das nossas intenções e acredito que as pessoas aqui já sabem disso também. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, Starley Bernardes, no nosso programa. Obrigada a você, Ingrid, Matias Medeiros, né? Medeiros casada aqui, do meu amigo Pedro. Um abraço especial pro Pedrão, que tá sendo nosso suporte aqui No hoje. backstage. O Pedro, ele merece todos os abraços, tá sempre aqui, sempre que ele pode, ele tá aqui. Já nos auxiliou em outras ocasiões. E estamos muito satisfeitas. Quer falar mais alguma coisinha pra gente encerrar? Não, quero só agradecer e desde já desejar boa sorte a todos os pré-candidatos, a todos os candidatos. Preparem-se, porque se eu for convidada para estar aqui com vocês, eu acredito que as perguntas serão desse nível para outro. Porque, Muito bem. enfim, quando acabar, talvez eu não esteja mais aqui, então eu tenho que fazer valer a minha presença. Com certeza. E é isso aí, gente. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.